Enfim, chegou o novo imposto de renda. Vamos ver o que mudou nessa nova tributação. Dizem que trabalhadores podem economizar até R$ 4.000 no ano, ou quase um salário extra, né? Vamos ver o que a Receita Federal fez agora. Vamos alinhar tudo, ver o que mudou nesse novo imposto de renda, né? Bom, chegou o ano de 2026 e agora quem ganha R$ 5.000 por mês, mais ou menos, está isento do imposto de renda. Teoricamente, o que a Receita promete, né, essa nova regra, é que quem ganha R$ 5.000, que é a maioria das pessoas, né, do Brasil, a gente já vai ver esses detalhes, não vai pagar imposto de renda, né, vai ter uma isenção do imposto. E depois, quem ganha entre R$ 5.000 a R$ 7.000, né, 7.350, vai ter uma alíquota que vai ser pouca, né, vai reduzindo. E essa era de 2 salários, beleza, aqui ignora. Vai ter um abatimento que vai diminuir gradativamente, entre outras coisas. Tá bom, aqui a gente ignora. Ó, mais ou menos 15 milhões de brasileiros, né, vão ter essa isenção de imposto de renda. Então, como eu disse, a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores no Brasil hoje em dia vão estar dentro dessa média, né, de R$ 5.000 mais ou menos. E quem ganha mais de 7.350 vai voltar a pagar a tabela normal, né, aquela tabela antiga que a gente já conhece. Bom, voltando aqui. A mudança já começou neste ano também. E outra coisa que mudou também, quem vai ganhar acima de 50 mil no mês ou 600 mil no ano vai ter uma alíquota mínima de 10%, ou seja, diminuiu o imposto de quem ganha até R$ 5.000, né? Está isento, né? Não paga nada. E quem ganha altas rendas, que é basicamente 1% do Brasil aqui, que ganha entre 50 mil no mês ou no ano, 600 mil, vai ter um mínimo. Também vai ter uma taxação de dividendos, né? Que é o que nem eu disse, você que é dono de empresa, né? Donos de empresa normalmente ganham dividendos, né? Eles não ganham salário, né? O salário às vezes até baixo, às vezes colocam lá salário mínimo de R$ 1.000, né? R$ 1.000, R$ 2.000, mas tem uma distribuição de dividendos de 50 mil, 100 mil, 200 mil, porque está isento de lucro, né? Isso porque já pagou o imposto, né? A empresa já paga o imposto, então recebe os dividendos. Mas aqui, pelo jeito, quem ganha um dividendo de 50 mil para mais vai estar pagando imposto também. E aqui, né, é prometido que tem uma economia média de R$ 4.000, então vamos ver isso aqui. Basicamente, ó, faixa de renda 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ó, aqui isento de imposto. Aqui não entendi, achava que 5.000 estaria isento de imposto, mas tem aqui supostas economias no mês, né, do que você não vai mais precisar pagar, e no ano aqui equivale a R$ 4.000, né, no ano. E o que isso é bom, né? Então, para você que ganha até 5.000, que provavelmente, se a gente seguir uma curva de Gauss, é a maioria das pessoas, né? Na verdade, até 5.000 é a maioria das pessoas no Brasil, né, que ganham esse valor e vão estar isentas do imposto de renda, né? Isso aqui é bem interessante. Também, dando uma pesquisada aqui, eu encontrei esse gráfico aqui, ó, falei, quantas pessoas aqui, né? O que vai afetar aqui no mundo? Aqui mostra o rendimento médio real da população residente, né? E que é o rendimento médio por cada categoria. Então tem aposentadoria, tem pensão, tem outros alimentos, tem todos os trabalhos, quanto ganha em média os trabalhos. São os tipos de rendimento que existem, né? Trabalho é um tipo de rendimento. E como mostra aqui, a média deu 3.000 aqui, 2.000 aqui. O que eu queria mostrar é que a média das pessoas, né, no Brasil realmente é abaixo de 5.000. Então tem muita gente que vai ficar isenta. Então se muita gente vai ficar isenta, o governo vai deixar de arrecadar nessa parte. Óbvio que não existe almoço grátis, como diz Milton Friedman, então da onde ele vai começar a cobrar? Teoricamente, nessa parte de imposto de renda, ele vai começar a cobrar para quem ganha mais, né? São pessoas de alta renda, mas também tem outras áreas que o governo pode começar a cobrar, né? Como ele começou a botar taxa, imposto em todos os lugares existentes. Mas para te ajudar, eu fiz um desenho aqui, né? Vou te mostrar desenhando, né? Aquele ditado. Quer que eu desenhe? Eu fiz literalmente isso para te ajudar a identificar, né? Onde que você estará isento, onde vai começar a pagar, o que vai mudar nessas novas regras de 2026. Então vem aqui para o meu desenho aqui. Eu literalmente fiz um desenho de uma tabela para você entender mais ou menos o que vai mudar. Aqui é a renda mensal. Então, se você está entre R$ 0 a 5.000 por mês no seu trabalho, ou até mesmo no que você ganha no seu dia a dia, autônomo, enfim, não sei, você estará isento. Então, fique tranquilo, até 5.000 de rendimentos tributáveis. Às vezes pode até passar um pouco de 5.000, você pode ganhar um pouco mais disso,
mas às vezes você estará isento porque tem rendimentos não tributáveis. E para isso eu recomendo que você consulte o seu contador de confiança, não é mesmo? Entre 5.000 a 7.350, que também é uma parcela da população, chama-se imposto parcial, ou seja, vai ter uma alíquota, que eu não encontrei aqui, talvez ainda não foi divulgada, de quanto será esse pagamento de imposto. Então, 5.000 deve ser bem pouquinho, tipo, 0, tantos. 7.000 vai ser, sei lá, 2, 3%, não sei. Tipo, o que eu quero dizer é que vai ser pouco, porque antes existe um incentivo grande. Das vezes, se você está no limite, você não ganha mais para não pagar mais imposto. Aí você ganha menos, né, no fim. Então aqui talvez eles resolveram esse problema, que vai ser uma alíquota que vai subir um pouquinho, que não incentiva você a não ganhar mais. Na verdade, ganhar mais não tem problema. E acima de 7.350, que é a outra parcela da população, volta a tabela normal que você conhece, de 17, 22 e assim vai. Alguns pontos importantes, né? Quem ganha até 5.000 no mês estará isento. Então, isso aqui é a principal mudança, você deve ficar atento. Alta renda, quem ganha mais de 600.000 no ano, tem imposto mínimo, vai ter um pagamento de imposto aí. E quem recebe dividendos acima de 50.000 terá imposto também. Então, quem tem alta renda vai ter alguns tipos diferentes de imposto. Talvez até seja por isso que vai ter muita gente aí do Brasil que está saindo, né, do país e indo para o Paraguai e outros países para ganhar esse benefício fiscal, né, entre outras coisas do Brasil, né, os problemas do Brasil. Mas é isso a principal diferença. Quem ganha até 5.000 e alta renda também. E tem essa faixa média aqui da classe média, vamos dizer aqui, que está nessa faixa também, que ao meu ver não parece tão problemático. Alinhando isso com economia, o que eu acho interessante é que o imposto antes tinha um grande problema, ele não era atualizado há grande tempo. E isso significa o quê? Eu vou dar um exemplo. Novamente fiz um desenho aqui para tentar te mostrar. Eu acho que desenho é muito bom para mostrar o conceito de ideias, para você entender melhor. Foque aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, primeiro. Aqui é a faixa de renda, então aqui é a faixa de quem ganha R$ 0, aqui 5.000 e aqui 100.000. Eu fiz um exemplo. O governo vai começar a cobrar imposto a partir de 5.000. Então quem está abaixo daqui, eu coloquei até uma área vermelha, ele não vai receber dinheiro, o governo não vai receber. Quem está acima dessa área, o governo vai recebendo e vai recebendo mais, enfim. É só um desenho demonstrativo. O que eu quis mostrar é que, por muito tempo, antes dessa regra, que essa regra vai ser aplicada agora, mas existe um problema dessa aplicação de imposto de renda e quando o governo não atualiza o valor. O governo, em vários setores, ele não atualiza o valor perante a inflação. O significado de inflação do termo, assim que a gente vê, é quando o seu preço começa a aumentar. Não vou entrar em termos técnicos e realmente o que é inflação. Só vou falar do aumento de preços. Então, preços vão aumentando. Isso é normal numa economia, o seu salário também vai atualizando a inflação, provavelmente algum índice, por exemplo, IPCA, então seu IPCA sobe 10%, você ganha aí R$ 1.000, no outro ano você vai começar a ganhar 1.100. Você ficou mais rico? Não, você só atualizou o seu salário perante a inflação. E qual que é o problema disso? Os salários constantemente eles começam a subir. Então a inflação vai subindo 1%, 2%, os salários começam a subir, ó. Eles vão subindo, vão subindo. Então quem ganhava 4.900, no outro ano começa a ganhar 5.000. E você começa a entender o problema. Por muitos anos vai subindo, vai subindo, vai subindo o salário. Só que o governo, ele não atualiza de forma rápida, ou nem atualiza. Às vezes demora anos, décadas para ele atualizar. Isso acontece em vários setores, por exemplo, na bolsa, a regra de isenção ele não atualiza há tempos. Do imposto também ele não atualizava há tempos. Então isso significa o quê? Ele ainda continua aplicando esse imposto para quem ganha 5.000. Mas como você pode ver, a área já mudou. Olha só, ele começa a arrecadar muito mais dinheiro. Isso significa o quê? Começa a aumentar o número de gente que vai entrando na arrecadação e o governo vai ganhando com isso. Então, a cada ano que passa, ele vai ganhando se ele não atualiza, e realmente às vezes não atualiza. Ele tem que atualizar a inflação também. Então, esse ano é 5.000, ano que vem o certo era 5.100, depois 5.200, e vai indo progressivamente. Porém, eu aposto que isso não vai acontecer. Então, quem fica nesse limiar aqui, ó, começa a entrar no arrecadamento. Não entra esse ano, mas ano que vem começa a entrar. E isso o governo vai arrecadando mais. Então, por isso que inflação é uma das formas do governo arrecadar mais dinheiro e é o que se debate na economia. Então é uma ótima forma assim. Só nesse exemplo que eu dei do imposto, o governo começa a arrecadar muito mais a cada ano que passa. Mas isso serve para outros exemplos também. E olha só que interessante, achei essa outra tabela do G1 que mostra aqui a faixa de renda mensal, mais ou menos. Então quem ganha aqui renda mensal 3.000, 3.400 e quanto economiza no mês agora? R$ 27,54
E o anual aqui, 300, que é bem interessante, ó, quem ganha 5 mil até vai ter uma economia anual de 4 mil reais, mais ou menos. E quem ganha mais que isso também vai ter uma economia um pouco menor, mas terá também. Então a ideia é que essa nova regra vai fazer essas pessoas que ganham até 5 mil não pagarem imposto de renda, ou seja, elas têm essa economia no ano, e quem ganha mais de 5 mil até 7.500 vai ter uma economia, vai pagar imposto, mas vai ser menos em relação à regra anterior. Olha só como o governo vai compensar essa perda. Como eu disse, não existe almoço grátis. Então, se ele está deixando de arrecadar, ele vai ter alguma perda, né? Aqui está falando 25 bilhões. Agora, da onde ele vai compensar esses 25 bilhões? Provavelmente é o que eu pensei, o que eu falei no vídeo, ele vai começar a cobrar mais de quem tem muito dinheiro, alta renda, como vocês podem ver. Então, sim, ó, a expectativa é que os mais ricos paguem imposto. Tem aqui todas as regras. E até por isso mesmo existe uma grande fuga de brasileiros do Brasil para outros países, um exemplo é o Paraguai. Essas pessoas que estão saindo do Brasil são quem tem dinheiro, quem tem o patrimônio, são os ricos, vamos dizer assim, e eles estão saindo do Brasil. Ou seja, a ideia é que o governo compense essa perda com os ricos. Mas se os ricos estão saindo do Brasil, realmente será que ele vai compensar essa perda? Quem vai ficar? Vai cobrar mais ainda? Onde vai estampar esse buraco? Perceba que tem um buraco. Não sei como vai ser, não sei se vai realmente ser um problema ou não. Mas é algo de se pensar, porque se quem paga imposto no Brasil está saindo, como que fica o restante? Quem não paga imposto, os benefícios e a arrecadação do governo, né? No Brasil, mais ou menos existe uma pirâmide assim de arrecadação. Quem está na base da pirâmide é quem não dá dinheiro para o governo no sentido que ganha muito pouco ou também vive de benefícios do governo. Então, e é muita gente, às vezes a base da pirâmide, por isso. Aqui também são poucas pessoas, muitas pessoas na verdade, mas aquelas que ganham talvez um pouco mais, talvez dê um pouco de dinheiro, mas ainda assim muito. A grande maioria do dinheiro que o governo arrecada está mais ou menos aqui, principalmente classe média. Classe média paga muito imposto também. E o que está acontecendo? Quem gera imposto, quem paga imposto, está saindo do Brasil, então está indo para o exterior. Paraguai é um deles, então você vê essa grande fuga do Paraguai. E isso significa o quê? Se você remove da pirâmide essas pessoas que está diminuindo, isso vai dar algum problema. O que o governo vai fazer se ele não tem mais esse dinheiro? Claro, existem muitas formas, isso aqui é um problema que vai demorar anos. Mas o que vai acontecer para sustentar bastante dessas pessoas, o governo, né? Ou arrecadar, né? Ele ganha muito pouco, e vai sair uma grande parte daqui. Então, o que vai acontecer? Da onde vai vir esse dinheiro, né? Vai faltar dinheiro. Então, alguma forma o governo vai fazer. Ou vai cobrar mais imposto ainda de quem ficou, ou vai ter que cobrar imposto de quem está na base, ou vai ter que aumentar imposto no consumo. Por quê? O imposto no consumo, ele é pouco mensurável, no sentido que você sente menos ele. Vou dar um exemplo. Você vê que você não vai pagar imposto de renda aqui, você fica muito feliz. Você vê visivelmente o que vai te economizar dinheiro e o que vai te fazer gerar os benefícios. Porém, o imposto no consumo que o governo coloca lá no alimento, entre outras coisas, você não percebe isso nitidamente. Na verdade, você sente que está caro, aí você vai culpar o mercado, mas na verdade, se você olhar na nota lá, o que aumentou o preço foi o imposto. E assim é uma forma do governo arrecadar. E olha só que interessante agora, vou entrar em outra teoria econômica. Quando o governo muda essa regra de isenção do imposto de renda, a popularidade dele aumenta, porque muita gente vai nitidamente ver o resultado. E assim o governo deixa de arrecadar um pouco. Porém, quando o governo aumenta o imposto em bens de consumo, no que você consome no dia a dia, você vai reclamar que está caro, mas não necessariamente vai atribuir essa culpa ao governo, e sim talvez ao empresário. E é uma das formas do governo conseguir arrecadar mais dinheiro. Olha só, uma estratégia boa. Então ele aumenta a popularidade, reduzindo a isenção do imposto de 5 mil, o que talvez seja certo mesmo, não vou entrar no mérito, mas olha só, ele pode aumentar em outros lugares que as pessoas não vão sentir, na verdade elas sentem, mas não vão perceber, e vão atribuir essa culpa a outras pessoas. Então, é uma forma estratégica de conseguir desenhar isso de uma forma muito bem para ter uma aceitabilidade maior. Na minha visão, esse imposto no consumo, em alimentos, entre outras coisas, na verdade afeta muito mais, principalmente quem ganha pouco dinheiro, principalmente quem está aqui ganha pouco e tal. Então, é assim, é um pouco contraditório se for ver, e é uma coisa de se pensar, né? Assim, o que você pensa sobre isso, o que o governo faz, mas isso é uma coisa que a gente estuda em economia muito interessante. Então, existem esses dois tipos de imposto, o imposto de renda e o imposto no consumo.
E o que mais faz o governo ter popularidade é quando ele isenta esse aqui. Mas esse aqui a gente vai culpar as outras pessoas, entendeu? Então é uma estratégia interessante aqui. Mas se você gostou, considere se inscrever no canal e se quiser assistir esse outro vídeo aqui que está muito massa. Caso queira, me siga no Instagram. E se quiser uma consultoria minha para te ajudar a dolarizar seu patrimônio, tirar seu patrimônio, proteger ele em dólar, com algumas estratégias que eu utilizo aqui com o DeFi, só clicar no primeiro link e me chamar no WhatsApp, tá bom? Até a próxima.